do mar que dá nome ao bairro, né? Boqueirão, Boca Grande, ali bem no zênite, no meio, no centro da Baía de Santos, do Horizonte. A minha primeira lembrança é a proximidade da praia, do mar, também próximo dois colégios fundamentais, o Stella Maris, uma bela construção, estilo florentino, e o Colégio Canadá, onde eu passei os melhores anos da minha primeira infância e juventude. Então, as lembranças são essas, além das viagens, mas em Santos, fundamentalmente, as idas à praia, ao mar. Eu nasci numa época, nos anos 60, no meio dos anos 60, quando havia ainda resquícios de bucolismo, uma tranquilidade bem maior do que a gente vê numa cidade como hoje, tão verticalizada. E mais uma peculiaridade, eu cresci na Rua Bolívar, tendo como vizinho alguém que seria fundamental, não só como motivador da minha vida artística literária. Creio que ao contrário, eu já me aproximei por perceber em mim um poeta. Eu cresci vizinho do já idoso, ancião, octogenário, filho do poeta do mar, Vicente de Carvalho, né? O Augusto de Carvalho, que tinha um nome peculiar, um apelido peculiar, Tareco, conhecidíssimo aqui em Santos, por ser o último filho sobrevivente dos 16 filhos do poeta Vicente de Carvalho. Então, eu aos 10 anos convivia com um homem de 80 anos, conversando sobre a cidade antiga, o estado antigo, o litoral no começo do século XX, final do século XIX, e a convivência dele com o pai, um dos maiores poetas parnasianos brasileiros, Vicente de Carvalho. Então, foi eminentemente uma infância, digamos que caiçara, marítima e literária. Interessante. E escola, o Colégio Canadá foi a sua primeira formação? Foi a grande formação, o primário, o ginásio, e algo que faz muita falta hoje em dia, pelo que eu tenho percebido, que é a presença cotidiana de uma biblioteca farta, né? Uma biblioteca fornida, uma biblioteca que tinha como patrono e uma estátua, uma ermida, o poeta Vicente de Carvalho, de novo na minha vida. E ele era o patrono do centro cívico, do diretório acadêmico do Colégio Canadá. E eu cresci ali nos 9, 10, 11, 12 anos, entre Oscar Wilde e Franz Kafka, que eu primeiro folheava na biblioteca do então Colégio Canadá. Então, é fundamentalmente a importância da biblioteca num colégio, algo que deveria ser uma obviedade, mas parece-me que atualmente a coisa vai escasseando, né? A figura de uma grande biblioteca num colégio público. Então, eu, além da grade curricular, uma expressão desagradável, né? Grade curricular, eu também convivia com a proximidade dos clássicos, dos livros, através da biblioteca ali ao lado do pátio do velho Colégio Canadá, também no bairro do Boqueirão. Isso nos anos 70 até o começo dos anos 80. Lembrando bem que eu cresci numa Santos que tinha uma função portuária muito mais pujante, a importância do Porto de Santos era muito mais presente. Eu cresci na ditadura militar, sob o jugo da ditadura militar. Santos, uma cidade sufocada pelo tacão da ditadura, né? No final, algo também muito importante em Santos, no final da era Pelé, começo dos anos 70, não é? E, enfim, essa é mais ou menos a atmosfera da minha infância. Demolição do Parque Balneário foi algo muito presente também na minha infância e adolescência, a demolição do primoroso Hotel Parque Balneário, ao lado do Copacabana Palace, o mais importante hotel balneário do Brasil, para dar espaço para um shopping center. Mais ou menos essa atmosfera, né? Os cinemas de bairro, Santos chegou a ter 32 cinemas,
32 cinemas. No Boqueirão nós tínhamos 2 também, grandes cinemas, o Cinema Caiçara e o Cinema Glória, que depois ia se tornar o Cinema 1. Então, em resumo, essa foi o espírito do meu tempo. Voltando à sua pergunta primordial, o Colégio Canadá também, um espaço físico e afetivo muito presente no meu crescimento, né? E na minha maturidade. O ensino universitário, você estudou aonde? Estudei literatura na PUC de São Paulo, né? E história, mas não me tornei um acadêmico. Eu me sinto fundamentalmente um livre pensador, não digo um autodidata, mas um livre pensador, um intelectual independente, não acadêmico. Porque logo eu já comecei a me dedicar à literatura no sentido de editar livros, traduzir livros, também atuar como ghostwriter, como assessor, digamos, assessor de imprensa, mesmo não tendo feito jornalismo. Eu percorri outros caminhos que não o caminho da universidade. Vou falar um pouquinho então da sua atividade profissional, como escritor, ou um pouquinho, como você chegou ao que você é hoje, né? Um escritor Eu acho que a primeira... Como foi o início dessa trajetória? A atividade profissional, um termo assim abrangente, né? Mas a minha primeira, digamos, revelação mais evidente de ligação profissional com a literatura foi, por incrível que pareça, na Rádio Clube de Santos, a segunda rádio do Brasil, em antiguidade. A Rádio Clube de Santos foi criada, se não me engano, em 1922 ou 23, logo depois da Rádio Roquete Pinto e da Rádio Jornal do Comércio de Recife. E no final dos anos 70, começo dos anos 80, eu com 14, 15 anos, eu comecei a escrever crônicas ao lado da antológica e também já anciã, octogenária, cronista, escritora, santista, eminentemente santista, Rosinha Mastrangelo, que dá nome ao teatro, a um dos teatros do Teatro Municipal de Santos. Então comecei na Rádio Clube de Santos como cronista e comentarista de fatos diversos, fatos culturais. Depois eu fui para São Paulo, trabalhei muito em editora, trabalhei em publicidade, trabalhei como tradutor, sempre para me manter como ganha-pão, em atividades próximas à minha essência, à minha razão de ser, que é a literatura. E comecei a escrever, a formar, a moldar os cadernos de anotação e de inspiração, que são já milhares de cadernos, aquilo que Mayakovsky chamava de reservas poéticas, os esboços dos futuros livros. Comecei a escrever com cerca de 13, 14 anos, enfim, incessantemente. Como eu já disse aqui, eu nasci em 65, pré-internet, então as coisas eram muito mais complicadas. Eu trabalhava com caderno, com anotação, com esboço, a velha Hamilton, e tinha contatos muito esparsos com editoras. Não tinha ideia de editar os meus poemas já alinhavados com tanta celeridade, com tanta pressa. Só fui ser editado aos 30 anos, já no comecinho da era da internet, quando eu tinha um contato maior com editoras de maneira online. Então, eu sempre, desde que me conheço, que me percebo, eu já me identifico escritor. Quando perguntaram para o Picasso quanto tempo ele tinha durado, que ele tinha gasto para fazer a Guernica, ele respondeu: olha, essa tela tem 50 anos. 50 anos que era a idade que ele tinha na época. Quer dizer, eu aos 50 anos, hoje, 51 anos, se me perguntarem há quanto tempo você é escritor, eu sou escritor há 51 anos. Eu me identifico de maneira literal com a literatura, com o fato de ser escritor, me reconheço integralmente como escritor, penso como escritor, como alguém que vê o mundo de maneira poética e literária. Eu penso como quem escreve. Então, não foi difícil a descoberta, difícil foi implementar, dar vazão àquilo que eu criava. No caso, os primeiros livros, ordenar as primeiras antologias, as primeiras edições
dos meus poemas mais, digamos, incipientes, manter contato com cadernos culturais. À época, nos anos 70 e 80, o Brasil tinha importantes cadernos culturais, quer dizer, o caderno cultural tinha função, anos pré-internet. Então, o caderno cultural do Estado de São Paulo, o caderno cultural da Folha, do Jornal do Brasil, o próprio jornal A Tribuna também tinha espaços, digamos, literários juvenis, a Tribuninha, e eu comecei a colaborar muito cedo com o jornal A Tribuna, aqui em Santos. Então, na Rádio Clube de Santos, colaborei muito cedo, já há cerca de 20 anos de idade, com o jornal A Tribuna, e depois também em publicações de São Paulo, fui conhecendo editores paulistanos, não é? Mas só fui ser editado com cerca de 30 anos de idade, por uma editora do Rio de Janeiro chamada Sete Letras, que existe até hoje. Lá eu editei 5 livros seguidos, já estavam bem alinhavados, bem esboçados, bem construídos, livros que foram sendo elaborados, burilados e compostos dos 15 aos 30 anos. E refeitos, logicamente. Então, primeiro foi a minha primeira antologia de poesia, os poemas reunidos, foi meu primeiro livro, Mar Alto. O nome do livro é Mar Alto com L. O segundo foi A Biblioteca Submergida, também pela editora Sete Letras. O terceiro foi Escorbuto, Cantos da Costa. O quarto foi Contogramas, um livro de contos. E o quinto livro pela Sete Letras foi Eduardo, o Ele de Nós, um romance. Eu mantive contato com a editora Sete Letras também na fase carioca. Eu morei 2 anos no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu morava na Praça Ceserdelo Correia, por incrível que pareça, também vizinho a um grande escritor, um escritor paulista radicado àquela época no Rio, o João Antônio, um escritor maldito paulista, numa longa temporada carioca. E também conheci alguns autores cariocas e acabei mantendo contato com a editora Sete Letras, que editou os meus primeiros 5 livros. Então, a busca de um escritor de certa forma, mais simples do que um cineasta que precisa ter ligação com uma arte industrial como o cinema, um ator que precisa de uma companhia. O escritor é fundamentalmente, essencialmente, solitário, né? A literatura é uma arte muito solitária. O que eu precisava realmente, além do ganha-pão, das atividades para me manter em São Paulo, no Rio, era de uma editora ou algumas editoras para manter contato. Eu mantive, dos 20 aos 30 anos, eu busquei incessantemente, loucamente, contatos com editoras para dar vazão e publicar meus primeiros livros. E você continua escrevendo, obviamente, né? Sem fim. Sempre. Como que é a sua rotina hoje? Você mora onde? Você mora em São Paulo? Eu moro em São Paulo e moro em Santos. Eu sou geograficamente bígamo, sempre vivi nessas 2 cidades pelas quais eu sou até hoje fiel e apaixonado, sem esmorecer em nenhum ponto o mesmo afeto e encantamento. Santos, a atmosfera do litoral paulista, e a megalópole, São Paulo. E eu morei no Copan há muito tempo, no centro de São Paulo também, em Santa Cecília, e em Santos eu moro no Canaã. E a minha rotina, não vou usar a expressão rotina, mas o meu modus operandi é o mesmo da adolescência. Escrever, alinhavar, esboçar, construir roteiros, colocar de pé algumas sensações que deem, digamos, dê margem a se tornarem poemas, contos ou romances. Então, eu sou um anotador, digamos que, um anotador compulsivo. E como eu também tenho atividades paralelas, então, no momento, eu estou trabalhando em cima da construção de uma pedagogia para oficinas literárias, uma atividade que já me demanda uns 20 anos. Então, eu estou preparando metodologia, a construção de um croquis para oficinas literárias que eu vou ministrar em breve em Santos, na Cadeia Velha. Então,
Também trabalho com publicações, colaboro com várias revistas. Aqui em Santos, a mais conhecida é a revista Guaiaó, editada pelo Marcos Piffer. Trabalho com tradução. Então eu tenho duas atividades, digamos, fundamentais. A atividade criativa, que é a atividade de compor meus livros, fundamentalmente, principalmente poesia e conto. Então estou sempre anotando e eventualmente reunindo, aglutinando esses textos para a feitura de novos livros. Felizmente eu também, de novo, estou com uma editora. E paralelo a isso eu estou sempre escrevendo para jornal, revista, colaborando com sites, oficinas literárias, traduções, enfim, atividades muito correlatas ao meu métier literário. Mas um é criativo, no sentido livre, de livre-criação, né? Eu sou o Flávio, escritor, e noutra, digamos que eu tenho uma atividade mais jornalística. Quantos livros você tem editados? São 14 livros editados por várias editoras e formas editoriais. 5 pela Sete Letras, os 2 mais recentes pela editora paulistana Casuá, livros editados pela Olho d'Água, livros editados pela editora Dulcinea Catadora, algumas antologias internacionais nos Estados Unidos, em Portugal, mas são 14 livros editados. E transita pela poesia? 80%, digamos assim, 80% é poesia. E 20% é aquilo que eu denomino, usando um termo do Décio Pinhatari, escritor, poeta, semiólogo, eu trabalho com proesia, a mistura de prosa e poesia, o livre fluxo de consciência. Então há uma indeterminação do que é prosa e do que é poesia. São contos de proesia. Você define assim seu processo? O que não seja poesia propriamente dito é proesia, prosa com poesia. E suas influências principais? Influências principais, desde sempre os clássicos gregos, muita influência de contistas ingleses, sou muito influenciado pelos poetas simbolistas franceses, eu acho que basicamente pelo Arthur Rimbaud, pelo Paul Verlaine, por Oscar Wilde, pelo Edgar Allan Poe. Então, fundamentalmente, eu acho que a minha poética está lastreada nos clássicos gregos, pelo pensamento, no simbolismo francês, na poesia, pela contística, pelos contistas ingleses e russos, principalmente o Chekhov, e pelos teóricos da literatura. Então, algumas influências são fundamentais. Acho que o papa da teoria literária é um poeta também, Ezra Pound, Edmund Wilson, um pensador norte-americano, o poeta norte-americano Walt Whitman, mas basicamente é isso. Teóricos como Ezra Pound, como o Mallarmé francês, e no Brasil, como não poderia deixar de ser, fascínio pelo Machado de Assis de Memórias Póstumas de Brás Cubas, pelo Mário de Andrade, pelos contos do Mário de Andrade, pela memorialística do Pedro Nava, por exemplo, mas é inevitável pela construção narrativa do João Guimarães Rosa e pela minha maior paixão brasileira, creio eu, que é a Clarice Lispector. Você faz parte de uma geração de intelectuais de Santos, jovem ainda, né? Mas que se formou aí teve sua formação intelectual, conforme você falou, no início, final dos anos 70, né? Já quase na adolescência, final da infância, adolescência. Da cena cultural santista, dos anos 50 até os anos 80, o que você acha que você bebeu na fonte? Quais os nomes que dá para citar? Olha, essa é uma pergunta muito boa, que enseja uma grande digressão, exato. Porque além da proximidade com São Paulo, nós, apesar da proximidade com São Paulo, não sei se pela Serra do Mar, pela topografia muito,
muito distinta da de São Paulo, nós mantivemos a nossa personalidade nos últimos 150 anos. Então, eu me sinto muito feliz de ter nascido em Santos, com a proximidade já referida de São Paulo, apesar de ser antenado em tudo, ser cosmopolita. Como bom santista, eu sou cosmopolita. É uma característica eminentemente santista, santense, o ser cosmopolita. Nós somos Porto de Mar, uma cidade aberta, uma cidade atlântica, com características muito, digamos, para usar a expressão mais vulgar, mundanas, cosmopolitas, com sentimento atlântico do mundo. Eu já nasci, apesar de ter nascido e crescido na ditadura militar, onde houve um certo sufocamento das vozes de intelectuais artísticas e artistas, eu nasci numa cidade onde eu acompanhava, menino, lendo jornais e acompanhando teatro, televisão, cinema, na cidade do Plínio Marcos. Na cidade, você falou nos anos 50, na cidade ainda vivos dois tipos de artistas intelectuais santistas. Aí só distinguir, sem hierarquizar, mas os santistas que foram para o Brasil, quer dizer, Brasil adentro, que se notabilizaram de maneira, digamos assim, de maneira nacional, e outros que santistas de imenso valor, mas que por timidez, não sentiram necessidade daquilo que a gente usa muito a expressão, subir a serra. Né? Subir a serra. Então, eu posso destacar, desses que ficaram em Santos, com os quais eu convivi, observando e admirando, eu posso citar o Roldão Mendes Rosa, um poeta importantíssimo, drummondiano, o Narciso de Andrade. Eu já citei aqui uma cronista, digamos, doce cronista, a Rosinha Mastrangelo. Que mais? Deixa eu ver. Bom, fundamentalmente o Nelson Salazar Marques, um escritor também interessante, importante, santista. E de outra forma eu posso, e aí figuras mais jovens, digamos assim, como Jair de Freitas, um poeta muito interessante, contestador, iconoclasta, santista. Pode desligar, a gente corta depois. Que pariu. O Jair eu conheci pessoalmente. Pode continuar? Pode. Bom, posso continuar? Pode. O Jair de Freitas, a revista Picaré, que era uma revista editada pela Prefeitura de Santos. Figuras como o velho Júlio Bittencourt, que não era um poeta, mas era um entusiasta e amigo do Roldão e do Narciso, pai do Julinho Bittencourt. Santos é uma cidade de muitos sebos, muitas livrarias, então eu tinha convívio na Martins Fontes, na antiga Atlântica, pré-siciliano. No Boqueirão existia uma pitoresca livraria, Recanto do Bom Livro, mais uma livraria na Epitácio Pessoa. Então, nisso tudo havia convivência com intelectuais brilhantes, mas não necessariamente intelectuais, digamos, de relevo nacional. E agora eu já observava, via e acompanhava santistas já com expressão nacional. O Plínio Marcos, no comecinho da minha existência, ecos da morte, da figura, da importância da figura, e já recém-morta, quando eu tinha 4, 5 anos, a Cacilda Becker, né, a santista. O Sérgio Manberti, que também era, além de o ator estupendo que é um ativista. Em Santos, nós tínhamos o Clube do Cinema, então eu já adolescente, frequentava o Clube de Cinema do Maurice Léjart, com o Argemiro Antunes, que ainda está aí entre nós, felizmente, uma figura fantástica, que eram os responsáveis pelo Clube de Cinema. Que mais? E aí, o maior artista santista com o qual eu tive a felicidade de conviver fraternalmente durante muitos anos, que foi o Gilberto Mendes. Então, em Santos havia aquilo que os alemães definem como o espírito do tempo, né? Existia uma
uma força de convivência, de contestação política, de novidades vindas pelo Porto. Santos também muito linkada nas temporadas de verão com a cidade de São Paulo, e eu também desde cedo convivendo em São Paulo. Então, fundamentalmente, basicamente, eu tive uma convivência, digamos, de observação artística e de frequência artística importante, interessante. Como eu já citei aqui, os cinemas pululavam na cidade de Santos, o teatro também vinha, eu frequentava teatro em São Paulo, eu tinha um tio que morava ao lado do TBC, na Major Diogo, no Bexiga, e observando também, teve papel importantíssimo um jornal, à época então mais ainda robusto intelectualmente, que era o jornal A Tribuna, o jornal Cidade de Santos. Eu cresci, como já citei aqui, nos anos 70, quando Santos já começava a dar sinais de protesto mais poderoso contra a ditadura, a luta pela autonomia política. Tudo isso dava um caldo de cultura, um caldo espiritual, intelectual muito, muito forte, né? E o acesso ao livro aqui nunca foi difícil, né? Santos é a terra dos maiores escritores infantos juvenis do Brasil, o Bandeira, não é? Enfim, eu tinha uma percepção do mundo, uma recepção do mundo através de Santos de maneira muito tranquila e muito instigante. Santos não perdia para nenhuma metrópole brasileira nesse sentido. Eu vi que você trouxe alguns livros aí, você quer falar alguma coisa sobre eles? Eu tenho aqui, começar em flashback, pelo mais recente, que é o Desaforismos e Tramas de Metrô. É um livro que foi editado agora em 2016 pela editora Casuá, uma editora com a qual eu colaboro lá em Santa Cecília, em São Paulo. E é um livro digamos, misturado, amalgamado, de poesia e de contos. Contos ou poesia em prosa, inspirados pela minha vivência paulistana. Então, tem um título curioso, Desaforismos, quer dizer, vem de aforismos, desaforados, e tramas de metrô, que é uma evocação aos pensamentos que surgem e textos que surgem durante o meu uso quase cotidiano do metrô paulistano. O outro é o Vazio Refletido na Luz do Nada, que tem como capa o Copan submerso, também que remete a essa minha vivência entre o oceano cais, o sentimento atlântico do mundo, e a megalópole, digamos que o arquetípico edifício Copan no centro de São Paulo. O livro é O Vazio Refletido na Luz do Nada, também um livro de poemas, que reúne alguns poemas já importantes, tanto dramaturgicamente, como Clarice Lispector, Roteiro do Insondável, que na verdade não é um poema, é uma peça, é um monólogo que foi encenado no Sesc São Paulo e nos Sescs em geral do estado de São Paulo, que é uma conversa minha com a Clarice Lispector. Clarice Lispector, Roteiro do Insondável. Então, um monólogo que foi encenado em 2009 no Sesc do estado de São Paulo. Tem um poema que eu chamo de poema Google, que é o Sampoema, um poema sem fim. É um poema no qual eu ficcionalizo, eu poetizo a cidade de São Paulo. Sampa mais poema, deu Sampoema. E tem um poema também que foi orgulhosamente adaptado para a música, para a canção, pelo maestro e compositor Gilberto Mendes, que é o Cavalo Azul. Esse poema tem uma longa história que eu vou abreviar. O Gilberto fez uma canção no começo dos anos 60, com autorização de uso de uma letra da Cecília Meirelles, mas a Cecília Meirelles morreu em 64, a canção ficou sem letra durante 50 anos por problema de direitos, de acertos com a família da Cecília Meirelles. E 50 anos depois o Gilberto me pediu, honrosamente, para estrear o Cavalo Azul no Festival Música Nova, com a participação do OZESP, da soprano norte-americana Martha Hare, que eu fizesse um poema
em substituição a Cecília Meirelles, a sua canção sem título. E o título da canção ficou sendo Cavalo Azul, que é o título do poema. Então são os dois livros mais recentes, 2015 e 2016. O Vazio Refletido na Luz do Nada e o Desaforismos e Tramas de Metrô. Os outros são O Escorbuto, Cantos da Costa, que é um poema pós-moderno. É um livro-poema, né? Um poema longo, que foi editado pela Sete Letras em 2003. Eduardo, Ele de Nós, o meu único romance, que foi inspirado numa história homoafetiva inspirada no 11 de setembro. Foi o primeiro romance brasileiro, o primeiro livro brasileiro a tratar do 11 de setembro, pelo olhar de um brasileiro, logicamente. Eduardo, o Ele de Nós. E mais um livro de contos, de 2007, que é o Contogramas. Contos mais epigramas, levou o nome de Contogramas, com prefácios do Ademir Demarque, um grande escritor brasileiro, radicado em Santos, do Gilberto Mendes, com orelha aqui do Marcelo Ariel, do Marcelino Freire, do Nelson Oliveira, de importantes escritores brasileiros, né? São editados pela editora Sete Letras. Ainda tem o Mar Alto, que é a minha primeira reunião antologia de poemas, a Biblioteca Submergida, que eu já citei aqui, pelas Sete Letras. Bom, são vários livros, mas os mais conhecidos são esses. Sobre o Desaforismos, o mais recente, o processo de criação dele, você falou que é nas suas viagens de metrô. Conta mais um pouquinho sobre isso. Foram livros que demandaram uma aglutinação de textos esparsos, mas quase todos com uma visão transmoderna, pós-moderna, sobre o mundo de hoje. Então, um mundo em transe, que eu denomino transmoderno. A maioria dos poemas são poemas ambientados na cidade de São Paulo, e muitos deles foram escritos nas minhas viagens, em estações com as quais eu tenho grande ligação, como Santa Cecília, onde fica a minha editora, a editora para a qual eu trabalho. Por sinal, a igreja de Santa Cecília foi erguida e, digamos que, embelezada pelo nosso conterrâneo Benedito Calixto, o metrô da Vila Madalena, uma região que eu frequento muito, e o metrô Paraíso, e de maneira mais constante, o metrô Jabaquara, que é a minha ponta de lança para aqui o litoral paulista. Então foram textos, testículos, poemas, poemetos escritos em composições do metrô paulistano. Você quer ler um trechinho? Pois não. Eu vou procurar a minha escolha. Meu cérebro poeta, como quem vê o mundo noutra atmosfera. O pensamento poeta, o corpo poeta, como galgo farejando o infinito. O meu coração ancora sobre navios na barra, plúmbios, alísios, nítidos, mar de açucenas, sonhos verídicos refletidos no espelho d'água, esponjoide, carga levo na lembrança um turbilhão de sargaços. Quando volto-me a ele digo, só tu, oceano, oceano passageiro, soa verdadeiro. Eu, com fardos de naus de chumbo, elevo inspirando a madrugada que fala dessa realidade navegante de todos os encantos. Converso com o mar, fosse ele planta sempre viva, rendilhado, mágico de oráculos e cândida orgia. Larguei-me de mim quando ao mar prometi amor sincero. Larguei-me ao seu jogo de incertezas, como os velozes batalhões de Tebas. Nada me socorre mais que a umidade frágil de um poema. Feliz de quem mar se alumia, feliz aquele do oceano imenso que encontrou no mar abrigo, e diante a barra põe nos olhos infinda moradia. Esse é um trecho, mas eu vou ler mais um trecho também. Se pensar é o máximo, sentir é o infinito.
A vida é uma doença sexualmente transmissível, que ejacula louvando o coito do espírito com a eternidade. As madrugadas são gatos nada pardos luzindo o dourado das esquinas, verdes em verdades clandestinas. O poeta nada tem com um santo, e tudo tem do sacerdote. Sonha e cura como um monge andante, sabedor que os gestos nunca são pequenos, o conhecimento nunca perdido. Todo mistério está na mirada que rompe do relâmpago tomado do céu numa travessura de ninar palavras numa manhã sozinho. O poeta tomou um raio pegando Deus de calças curtas, arando o rés do chão do mundo. A arte é a linguagem das sensações. O amor é o idioma dos afetos. Desaforismos e tramas de metrô. Essa linguagem fragmentada que você usa é uma crítica aos tempos modernos? Não necessariamente eu escrevo fragmentário, mas eu tive muito, você me perguntou das influências no começo, eu tive muita influência de um poeta norte-americano, Walton Whitman, que inclui os termos de maneira alucinada e também de uma construção, digamos, pós-moderna, que não tem necessidade de um nexo narrativo mais, digamos, cimentado, colado, linear. Então, também aí eu agradeço muito a influência do poeta concretista, do grande poeta concreto brasileiro, Haroldo de Campos, né? Então, a minha construção é uma construção estilhaçada. Eu trabalho muito com um conceito de literatura do estilhaço, a implosão dos signos numa construção sem a necessidade linear de contar uma história. Mais importante é expressar sensações de maneira direta e inconclusa. Hoje, o seu trabalho, é lógico, você trabalha em São Paulo e tem um trabalho aqui também. Você acha que existe um campo ainda a se trabalhar intelectualmente a cidade de Santos? Boa pergunta. Para um escritor, o campo é infinito, quer dizer, aí eu já sou com 51 anos, eu sou daquilo que eu chamo geração sanduíche. Por quê? Nasci em 65, até, digamos, 1995, os 30 anos, eu não convivia com internet, nós não convivíamos com internet. Então eu vivi cerca de 30 anos pré-internet, onde a necessidade de deslocamento, de presentificação do escritor era fundamental. Eu precisava mandar cartas para editoras, eu precisava manter contato direto com escritores, com editores, eu precisava ir aonde as coisas aconteciam. Nos últimos 20 anos, as coisas acontecem para um escritor, lógico que eu sou editado, mas as coisas acontecem cada vez mais digitalmente. A literatura é a arte que menos depende do lugar aonde você está. Então, se eu fosse ator, se eu fosse, digamos, um artista plástico, o escritor não. O escritor hoje pode manter contato com o mundo através cada vez mais do mundo digital, né? Eu ainda sinto necessidade de editar meus livros, de ser editado em forma de papel e quero isso eternamente, mas a minha dependência de estar no Rio, em São Paulo, ou me sentir, digamos, defasado por estar em Santos ou numa ilha no meio do Oceano Pacífico é cada vez mais indiferente. Eu posso desenvolver o meu trabalho cada vez mais estando em Santos. Então, isso é uma peculiaridade do escritor. Isso me trouxe bem menos angústia sobre o fato de viver numa cidade hoje, né? Cada vez mais, digamos, fora do eixo, né? Cada vez mais cidade média. Santos perdeu, não sei por quais motivos, né? Uma importância cultural relativa, mas ao mesmo tempo está inserida no contexto literário brasileiro, até por isso, porque nós escritores dependemos cada vez menos de irmos a São Paulo e batermos em porta de editora e participarmos do burburinho, digamos, de política literária de uma grande metrópole.
Isso é muito interessante, é uma questão que demandaria muitos depoimentos, que é a não regionalidade. Eu não sou, ninguém mais é regional. Eu sou fundamentalmente um escritor, digamos, marítimo, atlântico, santista, mas o meu trabalho ele é lido por pessoas que curtem em qualquer parte do planeta. E assim também com os escritores da minha, digamos, da minha geração, o Marcelo Ariel, o Ademir Demarque, o Alessandro Atanes, o Manuel Herzog, a Maria Valéria Rezende, que é uma escritora santista, descendente do Vicente de Carvalho, que mora na Paraíba, quem mais? Enfim, então, respondendo de maneira bem rápida, eu hoje moro na literatura. É indiferente se eu estou em Santos ou em São Paulo. E sendo sincero, chegando à maturidade, né, já passando dos 50 anos, eu tenho curtido, para usar uma expressão internética, cada vez mais estar em Santos, escrevendo em Santos, interagindo em Santos, do que em São Paulo. Você faz parte de algum grupo de artistas, como existia antigamente? Como você mesmo fez parte de músicos? A gente provoca na literatura o contato cada vez maior também com outras artes, expressões. Eu criei com alguns artistas de Santos uma companhia virtual, aquilo que eu chamo de CIT, Companhia Instável de Repertório. Eu, a jornalista Márcia Costa, que é mineira radicada em Santos, o Alessandro Atanes, o Marcelo Ariel, o Márcio Barreto, que é um artista multimídia, vicentino, calunga, e então eu tenho essa companhia instável de repertório. Também colaboro, de certa forma, com esse grupo, com uma revista digital de muita importância cultural no Brasil, feita entre Santos e São Paulo, que é a revista Pausa. Então eu, a Márcia Costa, o Alessandro Atanes, o Marcelo Ariel, o Manuel Herzog, o Ademir Demarque, editamos a revista Pausa. E quem mais? Em São Paulo eu sou ligado a uma editora que de certa forma também criou um núcleo, um grupo literário, que é a editora Casuá. Sou muito próximo à Casa das Rosas. Então meus núcleos literários, meus grupos circulam justamente nesse trecho, Santos, São Paulo, e também já fui muito ligado a grupos como a Confraria do Vento, um grupo de poetas cariocas, o movimento Regurgitofagia, que eu criei com um poeta carioca, poeta e ator, Michel Melamed, e também fui incluído na Geração 00, que não é um movimento, mas é digamos, um coletivo não acertado de escritores que foram editados mais ou menos na mesma época e com o mesmo, digamos, espírito do tempo. Sim. Foi citado pela Folha de São Paulo, né? Eu lembro bem. E ensejou uma antologia, Sim. Antologia Geração 00. A primeira antologia, Geração 90, editada pelo Nelson de Oliveira, a Geração 00 também. Na primeira constavam Marçal Aquino, conhecido roteirista, Marcelino Freire, Marcelo Mirizola, João Carrascosa, e já na Geração 00, eu, Lourenço Mutarelli, um escritor muito conhecido e ator, Santiago Nazarian, enfim, alguns escritores, a maioria paulistas e cariocas, que compõem digamos, essa geração de escritores surgidos no final do século XX, com uma temática ligada ao bizarro, ao estranho, ao caótico e ao transmoderno, ao pós-moderno. E hoje em Santos, você acha que existe alguma possibilidade de uma nova geração aí de escritores, ou o pessoal está... Tem surgido surgiu uma geração interessantíssima de escritores, sem falar em atores também que circulam, convivem com escritores. Mas eu separo a literatura santista em três, digamos, estratos patamares. Final do século XIX, como do século XX, Júlio Ribeiro, o autor da Carne, Vicente Carvalho, Martins Fontes, Rui Ribeiro Couto, até o meados do século XX. São o Paulo Gonçalves, os escritores que tiveram repercussão nacional, estão inseridos no cânone nacional. Depois do pós-guerra, no primeiro pós-guerra, aliás, no segundo pós-guerra,
depois de 45, surgem figuras como a Patrícia Galvão, que não era santista, mas veio militar aqui, o Geraldo Ferraz, marido dela, essa geração que eu já citei de escritores que ficaram mais em Santos, o Roldão, o Narciso de Andrade, músicos como Gilberto Mendes, que acabou se tornando também escritor, o Mário Gruber, que não era escritor, mas teve muita presença junto a escritores. Quem mais? Bom, fundamentalmente, e já no terceiro momento, nos anos 80, 90, por exemplo, para eu citar um autor que hoje está um pouco, digamos, distanciado da literatura, mas nos anos 80, 90, começo de 90, surgiu o José Roberto Toureiro, né? O José Roberto Toureiro, que tem uma literatura, digamos assim, mais comercial, mais pop, mas ganhou Jabuti com Chalaça e trouxe de novo o olhar da literatura brasileira para a cidade, que foi celeiro de tantos escritores como Santos. Nisso também surgiu um escritor já da minha faixa de idade, que é o Alberto Martins, xilogravurista, artista plástico, um dos sócios da editora 34 e um importante contista e poeta brasileiro, de família santista e santista, Alberto Martins. Depois vem do Paraná, aquela safra de grandes escritores dos anos 80, 90 do Paraná, vem morar em Santos o Ademir Demarque, que cria a revista Babel, a qual eu participo e colaboro com muito orgulho, uma revista literária de importância nacional. O Ademir deu uma grande contribuição ao holofote maior sobre Santos, né? Surge o poeta Marcelo Ariel, também importantíssimo poeta brasileiro, Cubatão, Santos, São Paulo, reconhecido nacionalmente. A Maria Valéria Rezende, com mais idade, começou tardiamente, mas sobrinha do Vicente Carvalho, sobrinha neta do Vicente Carvalho e sobrinha da Maria José Rezende, da Zezinha Rezende, não é? Então, a Santos foi repondo estoque. O Manuel Herzog, que é um nome novo, mais recente também, e eu comecei a ser editado nos anos 90. De maneira que Santos hoje está inserida de novo e tem surgido novos autores. Acho que Alexandre Rodrigues, se não me falha a memória, enfim, Santos está de novo inserida no contexto literário brasileiro. Alguma coisa que você queira falar? Impressão final? Falar, eu falei muito, mas quero falar sempre, né? E é importante a gente refletir sobre o que faz com que Santos seja o celeiro que é de artistas intelectuais, quais são as peculiaridades de uma cidade hoje não tão pujante economicamente, mas que tem um peso cultural imenso na brasilidade, seja esse celeiro que é. Por que que em Santos surgiu o maior compositor erudito brasileiro depois de Villa-Lobos? Por que que em Santos surgiu a maior atriz do teatro brasileiro da segunda metade do século XX? Por que que em Santos nasceu e surgiu o maior dramaturgo brasileiro ao lado de Nelson Rodrigues, Plínio Marcos? Eu citei agora Gilberto Mendes, o compositor, a atriz Cacilda Becker e o dramaturgo Plínio Marcos. Por que que em Santos surge um artista plástico dos mais importantes para a gravura brasileira, o Mário Gruber? Por que que em Santos é uma pleiade de 20 atores, não importa se globais ou não, mas de relevo e de importância estratosférica no nosso teatro, como Sérgio Mamberti, Ney Matogrosso, Ney Latorraca, Sérgio Mamberti, lá atrás a Margarida Rey, a esquecida Margarida Rey, importantíssima atriz santista, porque continuam surgindo atores interessantíssimos, atores santistas se destacando no cenário paulistano, como o Daniel Morosetti, como artistas plásticos como o Maurício Adinolfi, como o Fabrício Lopes, artistas plásticos importantíssimos, santistas. Então é importante na documentação, no rastreamento, no depoimento,
digamos, no inventário das nossas mentalidades, observar o que é que faz com que a nossa cidade, a nossa região, aqui posso citar mais um Calunga, um vicentino, um irmão conterrâneo, o José Miguel Wisnik, não é? Então, por que tem surgido? Porque eu noto muito que ninguém cita, por exemplo, ninguém fala o escritor campineiro, o escritor sorocabano, o escritor bauruense, mas sempre há um destaque na mídia, eu percebo, o ator santista, o escritor santista, o compositor santista. Quer dizer, ser santista, sem bairrismo, é uma referência, uma peculiaridade, um traço que eu acho que ainda rescaldo de uma cidade que foi ao lado do Rio, de São Paulo, quem sabe de Recife, um dos 4 polos culturais mais importantes do século XX inteiro, até pelo menos os anos 60, quando quando o famigerado golpe de 64, de certa forma, sufocou as nossas expressões e o nosso progresso espiritual e intelectual. Ok? Então, fazer pensar por que eu me ufano de ser santista. Verdade. Bom, em nome da Fundação Arquivo e Memória de Santos, gostaria de agradecer o depoimento Muito obrigado. do escritor Flávio Viegas Amoreira. Muito obrigado. Muito obrigado, Flávio. Deu 1h30? Não, deu 1 hora, mas tem... Entrou. 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 Entrou.